Você ouve o podcast Coaching Brasil, o podcast que traz o sabor do saber na conveniência do áudio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito bem, amigos e amigas da revista Coaching Brasil, aqui estamos nós para mais um vídeo com uma autora, e desta vez, além de autora, coordenadora da nossa edição número 102 da revista Coaching Brasil, de novembro de 2021, falando sobre futuros. Jaqueline Weigel, seja muito bem-vinda ao nosso papo. Muito obrigada, Luciano, obrigada pelo convite, e eu não posso deixar de dizer que eu ainda faço parte dessa comunidade de coaches, porque eu fui coach durante muito tempo, e mesmo agora, estando em alguma outra frente, tudo que eu aprendi e pratiquei como coach me ajuda todos os dias. Então, é uma honra dobrada estar aqui com você. Maravilha. Eu acho legal você começar falando um pouquinho sobre isso, né? Como é que foi essa sua mudança de trajetória, de carreira, de visão de mundo? Sim. Eu, desde sempre, fui fora da caixa, e muitas tentativas intensas de me botar de volta na caixa, totalmente inúteis. E essa é a minha quinta carreira, e eu já estou buscando a minha sexta carreira, porque eu acredito que nós somos multifacetados, né, multifuncionais, e já falando de futuro, muito difícil alguém continuar 30 anos fazendo a mesma coisa. Então, a transição de carreira, multicarreira, policarreira, ela é cada vez mais comum, e a gente até tem um nome para isso, que é polímatas. O Leonardo da Vinci, por exemplo, foi um polímata, alguém que tem diversas especialidades, que joga em diversas frentes. Eu acho que isso tem uma grande vantagem, né? A gente imaginava que a carreira também era uma coisa linear, e a gente vê que quanto mais diversificada ela é, mais aptidões a gente vai desenvolvendo, mais capacidades, habilidades, competências a gente desenvolve para se tornar esse ser na sua melhor versão. Então, eu comecei a minha primeira formação foi como professora, e eu queria mesmo fazer fisioterapia, mas meu pai me convenceu. Naquela época a gente tinha muito disso, né, de pai convencer, e eu fui fazer, então, educação física. Foi a minha primeira formação como professora, é onde eu aprendi essa parte de didática toda. E depois disso, eu trabalhei durante muito tempo nessa frente, até que eu cansei. Eu canso um pouco de ficar fazendo a mesma coisa, e eu comecei a buscar coisas novas. E aí eu descobri inúmeras outras coisas. Eu fiz gestão de pessoas, gestão por competências, depois eu fiz aulas de estratégia, depois eu fui desenvolver meu lado empreendedor, fazendo projetos, fazendo eventos. Foi muito interessante, uma escola incrível. Descobri o coaching, e onde realmente eu me reinventei, me ressignifiquei. Eu acho que passei por vários estágios, e depois de um tempo eu tenho necessidade de fazer coisas diferentes. Eu acho que eu vou somando na minha carreira tudo que eu aprendi, e isso vai me tornando uma profissional interessante, vamos dizer assim. E agora eu estou muito conectada com o futuro, mas com o futuro pragmático, não com narrativas, tendências, apenas com o futuro acadêmico. Acabei de voltar da Alemanha, onde realmente meu trabalho foi super validado, e é um tema novo aqui no Brasil. Ele não é novo no nosso mercado, mas ele ainda não é tão conhecido e tão popular. E aqui estou eu, já vendo o que vem depois. Vou continuar futurista, mas também tem meus anseios profissionais e pessoais, e eu gosto de desbravar coisas que ainda são pouco conhecidas. Com coaching foi assim, com o Foresight está sendo assim. Eu acho que isso enriquece a experiência da gente, sabe? Legal. Então, vamos lá, vamos pensar nesse tema futuros, né? E eu acho interessante que você fala muito futuros no plural, e depois tem uma pergunta aqui que eu trago exatamente isso. Mas quero começar com uma pergunta bem simples. Se a gente imaginar um mundo há uns 40 anos atrás, uma pessoa que se formasse engenheiro civil na Poli, ele estava com a vida feita a vida inteira, né? E hoje, não. Hoje eu sou formado, e aí o selecionador pergunta, né, então,
que mais, né? E dependendo de há quanto tempo você está formado, o que você aprendeu já não vale mais. Então, com a velocidade que essas mudanças elas estão acontecendo, quão desafiador é hoje, em 2021, imaginar o futuro? Muito, especialmente porque nós não temos uma competência que é extremamente básica para a imaginação de futuro, que é a imaginação. Nós sequer temos a criatividade desenvolvida, nós somos muito treinados para manter o que existe e para acreditar que o mundo é estável e estático, se a gente puder, né? A gente tem uma negação com a dinâmica de que tudo se reinventa todos os dias. Eu acho que o mundo era, sim, mais estável e menos complexo. Ele agora está em rota de transformação acelerada e de um nível de complexidade que nós sozinhos, como humanos, a gente não consegue dar conta. Por isso que toda essa parte de automação, de robotização, de inteligência artificial, ela é bem-vinda, com cuidados devidos, claro, mas é muito desafiador e eu vejo nos labs que eu faço a dificuldade que as pessoas têm de imaginar, de criar, de imaginar algo que está fora da caixa. É sempre só uma extensãozinha da caixa. E eu acho que a gente foi muito formado para essa era industrial, que teve o seu momento importante na formação do mundo, mas que agora não vale mais já para os jovens. Os jovens não querem ir para a universidade, porque, inclusive, o conhecimento que a gente tinha lá atrás, ele não serve agora, a informação não vai nos servir em 2029, na era pós-informação, e já não bate mais. Então, os jovens não querem entrar numa faculdade que está preparando gente para o passado. Eles preferem fazer os nanodegrees, ou então ir experimentar cursos mais rápidos, que dão para eles múltiplas habilidades, para que eles possam navegar nos diferentes mercados. E isso, você trouxe uma coisa muito interessante, né? A gente tinha, sim, um mito de vida ganha. Quem arrumava um bom emprego, era bem formado, tinha casa própria, família, estava com a vida resolvida. Eu acho que a grande provocação de agora é a vida nunca fica resolvida. Isso também foi uma ilusão. E a gente percebe que esse ambiente falsamente previsível, ele nos atrofiou em termos de experiência humana, de competência. Veja a dificuldade que as pessoas que estão há 30 anos na mesma empresa têm quando vão para o mercado aberto. Exatamente. É muito difícil. Uhum. Então, eu acho que daqui para frente a gente tem que ser mais aberto. Oi, desculpa. Tem um artigo seu que você disse que essa questão de pensar o futuro, imaginar o futuro, não é uma coisa nova, já existe há uns 50 anos, pelo menos. Quando começou a criar efetivamente ferramentas para prospectar cenários de futuro, mas uma coisa mais palpável? A gente tem na história do Foresight, Guilhermina Baena, que é uma mexicana, ela cita que, por exemplo, astecas, maias, eles já usavam muito isso. E na nossa história, você tem aí estudo ou projeções, sempre teve, né? Inclusive, para ir para as guerras, eram consultados algumas pessoas que tinham essa capacidade de projetar. Eu acho que em 1960, 70, foi quando os primeiros futuristas ou pensadores de futuros começaram a colocar isso um pouco mais na pauta e a criar ferramentas. A gente tem escolas básicas como Houston, Hawaii, a gente tem, por exemplo, Jim Dator, Eleonora Mazzini, que são pessoas hoje que estão se aposentando, Peter Bishop, que começaram a introduzir isso no mundo dos negócios, na universidade. Eu diria para você que no final da década de 60, 70, talvez isso tenha começado a tomar forma. Outra coisa que a gente está muito acostumado a falar no nosso dia a dia comum é sobre o futuro, né? Então, o futuro. Sim. Tomara que o futuro seja bom, como é que vai ser o amanhã, e nos seus textos usa muito o termo futuros plurais. Por que futuros plurais? Sim, essa é uma ótima pergunta. E, claro, não está errado dizer no futuro, não está errado, mas academicamente a pronúncia correta é futuros no plural, porque se você diz para as pessoas que elas têm um único futuro pela frente, que alguém é capaz de prever, ou que alguém pode dizer através de tendências como vai ser,
você está manipulando as pessoas, você está colonizando as pessoas com uma visão muito particular sua ou de um pequeno grupo. Então, o Futuros é para a gente, é como no coaching, né? A gente diz que o coaching, ele tem mais de um objetivo, mais de um desejo, e esse desejo tem vários formatos, ele pode escolher o formato que tem a ver com a visão dele, a lente dele, o desejo dele. Então, Futuros no plural é para a gente compreender que todos nós temos uma lente da qual é projetado o futuro, e esse nem sempre é um futuro diversificado, ele é um futuro muito particular. Nós temos verdades que a gente assume antes do tempo, e em cima disso a gente projeta futuros, e todos nós podemos comprar a ideia de que ninguém sabe como vai ser o futuro. Algumas pessoas se aproveitam comercialmente disso e tentam nos colonizar. Então, quanto mais... Por que a gente tem um mundo tão desigual? Porque pouca gente ganha muito e muita gente ganha pouco. Porque muitos foram colonizados por pessoas influentes. Então, esse uso do futuro no plural, em primeiro lugar, ele tem como propósito desafiar o seu pensamento para que você lide com mais de um futuro, mas para que você se responsabilize pelo futuro que você deseja. Então, eu tenho que lidar com um futuro muito romântico, que é possível, que é o que todo mundo quer, sustentável, um futuro que já está se manifestando, carro autônomo, um futuro que talvez possa acontecer, que eu não espero, mas eu vou ter que lidar com ele, uma pandemia, um ataque terrorista, uma doença, por exemplo, e o futuro que eu defini. Exatamente. Um futuro que eu tenho na minha mão e que eu posso construir a partir das minhas decisões do presente. E é isso que a gente quer mostrar. Você interage com o coletivo e você tem o seu futuro que está na sua mão. Não dá mais para a gente delegar isso para governo, para outros, para sorte. E a outra coisa do plural, Luciano, é não fazer com que as pessoas não comprem mais decretos de gurus, de pequenos grupos, de países desenvolvidos que nos dizem como será o futuro, portanto, a gente tem que se encaixar. Quer ver um exemplo de futuro colonizado? O famoso novo normal pós-pandemia. O que é o novo normal? Quem diz o que é normal? Isso não existe. E aí as pessoas começam a se encaixar num novo normal. A gente não pode mais acreditar nesse tipo de afirmação, porque isso limita a nossa criatividade. Você pode ter o futuro que você quiser. Você tem que interagir conosco no futuro que estamos criando e naquele que você talvez não deseja, porque talvez ele se apresente. Mas você tem o poder de criar o futuro que você deseja. O próprio uso da palavra normal é uma tentativa do ser humano do resgate daquilo que era, que eu sei lidar, né? E do que, imagina, o que era normal na carreira? Você fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação ou MBA, arrumar um emprego e subir a ladeira corporativa e com muita sorte, então você chegava ao sucesso. Se você não fizesse parte disso, você era uma pessoa estranha, como eu fui até os 30 anos. Muito estranho o seu currículo, muito fora da caixa, rejeitado, por exemplo, porque eu não me encaixava dentro do normal. E hoje, quem não está dentro do normal é que tem vantagem no mercado. E quem está dentro do normal, que foi vendido, está com dificuldade. Não existe normal, existe o comum. Mas normal, quem define o que é normal? Não dá para a gente mais brincar com isso, né? No seu artigo, em um deles, você dá uma série de termos, mas quem ficar curioso, vai ler o artigo. Mas aqui... você fala especificamente sobre um desses termos, que é o Strategic Foresight. O que é isso? Isso é importante, essa pergunta é um presente para mim. A gente sabe que no mundo dos negócios a gente tinha um glossário. No mundo digital agora a gente tem um novo glossário, por exemplo, Growth Hacking, Marketing Digital, Canvas, Agile, modelagem, enfim. O mundo digital já usa isso. O futuro também tem um glossário, e, obviamente, que quem estuda tem influência nesse glossário. Quem ainda fala de futuro de um jeito talvez não tão pragmático, não entende algumas letrinhas. Então, a disciplina que estuda futuros, ela se chama Futures Studies, estudos de futuros, traduzido, né?
Essa é a disciplina que nos oferece ferramentas, que nos oferece frameworks, ou seja, método, e quando a gente aplica isso dentro de uma organização, de uma instituição, é que isso ganha o nome de Strategic Foresight, foresight estratégico ou prospectiva estratégica, que é de Juvenel ou Godet. Juvenel ou Godet falam muito de cenários, mas a prospectiva estratégica ou foresight estratégico, ele é muito maior, ele é quase um complemento do planejamento estratégico um pouco mais moderno, considerando mais coisas de futuro, usando a incerteza como certeza, mas ajuda as empresas a serem mais ágeis no planejamento, a considerarem mais coisas, a terem mais de uma estratégia, e não a usar um modelo tão tradicional num mundo que está totalmente disruptivo. Então, Strategic Foresight é quando a gente pega as ferramentas e usa elas de uma forma estratégica dentro das organizações para ajudar a estratégia dos próximos anos. Eu pensei uma frase de um dos seus artigos, queria que você comentasse essa frase. E ela diz assim: estudos de futuros oferecem métodos para que se consiga visualizar possibilidades de longo prazo, nada óbvias, e através de caminhos interconectados, criar a realidade do futuro que desejamos na prática. Uhum. Vou comentar isso um pouco. A gente existe para fomentar a visão de longo prazo, e o pensamento de longo prazo, porque a gente sabe que a próxima década é criada hoje. Então, as decisões que a gente toma agora, elas vão moldando os próximos anos. O mundo, ele não é uma coisa imediata, eu faço aqui e logo ali está pronto. Os processos levam muito tempo, né? Então, quando você não tem uma visão de longo prazo, você está incrementando a sua sobrevida ou a sua sobrevivência, ou resolvendo coisas que existem hoje, mas você está sem direção. Você não sabe para onde você está indo, você não tem um desejo real. E aí você começa a navegar de um jeito reativo, responsivo. O que a gente propõe com visões de longo prazo é que você tenha um horizonte, tenha uma visão de impacto, tenha uma ambição, tenha um desejo de realizar algo grandioso, e grandioso, Luciano, não precisa ser só a natura que faz, todos nós podemos fazer uma coisa grandiosa dentro do nosso horizonte. E que isso balize todas as decisões que você vai tomar no curto, no médio e no longo prazo. E a gente cria estratégias para contemplar o que existe hoje, que precisa de cuidado, a inovação que é a ponte entre o presente e o futuro, mas que tudo isso nos leve para a visão de impacto que a gente quer criar. E quando você tem essa visão de impacto, ela serve como guia para que você volte para a sua realidade e possa escolher o que você realmente, onde você quer investir tempo, energia e dinheiro. E o que você, de fato, decide construir. Porque todas as outras coisas vão andar junto com a gente tem que fazer tudo. Mas você tem que ter uma rota muito clara, porque ninguém consegue fazer tudo. Ninguém consegue ser bom no presente, no médio e no futuro. Então, quando você não tem nenhuma visão de longo prazo, você vai para aquela frase antiga, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É mais ou menos a mesma coisa. A gente define uma visão de longo prazo, não uma previsão. E quando a gente faz essa viagem, as pessoas descobrem coisas muito poderosas que vão influenciar a decisão do presente, que se ela não tivesse feito essa viagem, ela não descobriria. E a maior dificuldade que as pessoas têm é criar um não óbvio, é imaginar algo que não existe, é sair da caixinha. Nos labs, a gente vê que as pessoas criam o que já existe. Elas têm dificuldade de arrojar, de ser como crianças que dizem, um dia meu carro vai voar, um dia eu vou usar um capacete invisível. As crianças fazem isso, né, com muita propriedade. Os adultos têm muita dificuldade, nós somos muito mentais. Então, no máximo, eles fazem uma adaptaçãozinha. É isso que a gente quer provocar. O pensamento de longo prazo arrojado para que você volte para o seu presente e ancore isso na realidade que existe, e não seja um devaneio. Legal. Uma outra coisa que me chama bastante atenção quando se fala em futuro é a gente pensar em tecnologia, pensar em robôs, até aqui na nossa capa
apareceu aí um robozinho, pensar em outros planetas, então a gente pensa na tecnologia. Mas a minha pergunta para você é, como é que os futuristas estão imaginando a organização social e política no futuro? A tecnologia é um motivo de preocupação para futuristas que são sérios. Existe um pequeno grupo que acha que a tecnologia pode evoluir sem limite algum e que a gente pode congelar a cabeça das pessoas para trazê-las de volta no outro corpo e que a gente não precisa considerar a alma, o espírito, o sentimento, a emoção, a história. E eu acho isso eticamente perigoso, assim como clonar pessoas é eticamente perigoso. Então, a tecnologia precisa de limites. Ela precisa de uma discussão ética. Nós podemos fazer tudo, mas a gente deve, essa é uma frase do Gerd Döners, que também está na nossa edição. Então, no futuro a gente acha que a sociedade vai ser neo-humanista, uma sociedade sem tanta fronteira, sem tanta barreira, localizada em pequenas comunidades autossustentáveis, autogerenciáveis. Eu acredito particularmente que talvez no futuro a gente não tenha essa coisa de eu sou do Brasil, você é dos Estados Unidos, eu preciso de um passaporte. Somos cidadãos do planeta. Todo mundo vai talvez poder navegar livre num território multicultural. Vão existir limites? Sim, e a sociedade precisa de barreiras, de limites, claro. Mas eu acredito que a sociedade do futuro, ela tem uma visão planetária. Ela é cidadã do planeta, todos são cidadãos do planeta, tudo que todo mundo faz impacta a vida de todo mundo, então todos têm responsabilidade. Mas eu acho que a sociedade vai ser mais organizada em pequenas comunidades que se autogerenciam. A política, ela tem um longo caminho pela frente, porque a gente sabe que isso que está aí é um sistema muito ruim para a sociedade do futuro, é um sistema cheio de mecanismos de autoproteção, mas eu acho que agora a inteligência coletiva, ela está tão forte que isso ao longo dos próximos 30 anos tende a ser quebrado. Eu acho que o poder já mudou de mão, o poder está com a sociedade, existem sociedades se organizando que não tem nenhuma ligação com governos ou com política. Eu acho que os governos vão ter um papel muito menor no futuro e um poder muito menor no futuro, mas é claro que a gente tem aí um longo período e a gente vai precisar desconstruir, confrontar, quebrar um sistema todo enquanto o novo sistema é construído. Mas a construção do novo já começou. A gente nunca viu um cidadão tão ativo como ele é hoje, e os governos temem o cidadão. Isso é um bom sinal. Legal. Até porque eu sempre achei interessante, né, como fã do Jornada nas Estrelas, que é um filme concebido no começo da década de 60. O homem não tinha nem ido à Lua naquele foguetinho tão primário e eles já tinham previsto aquela nave gigantesca, maravilhosa, com velocidade de dobra, movida antimatéria, aquela porta de shopping, que hoje tem em todo o shopping. Exatamente. O celular. Era tanta coisa maravilhosa, mas eles não conseguiram conceber um novo modelo de governança. E quem mandava na nave era o Capitão Kirk. Então, sempre achei isso muito interessante, essa dificuldade lá na década de 60 de prever uma nova relação social e uma nova relação de liderança, né? Sim, eu acho que enquanto a minoria está com essa intenção, a gente não tem força de mudança. Quando a gente começa a ganhar uma massa crítica, e agora a gente tem uma massa cada vez maior, clamando por mudança, é mais, não estou dizendo que é fácil, tá? Só estou dizendo que é mais possível que aconteça, e o nome que eu trago da Alemanha agora é a governança antecipatória. Por isso que futuro é um termo tão importante, metodologia é muito importante. Eu ouvi isso de um futurista chamado Roberto Poli, da Itália, e a gente estudou muito como o sistema de governança agora tem que ser antecipatório. Vou dar um exemplo. O clima, a gente não levou a sério. Isso foi criado lá atrás com o objetivo de 2030. Nenhum país seguiu, pouquíssimos países seguiram, ninguém investiu muito nisso. Nos próximos 20 anos, esse é o tema principal do mundo. Os investimentos vão ter que acontecer. Então, não se foi antecipatório, a gente está sendo reativo. E os alertas estão aí.
Então, se a gente não tomar uma providência agora, em 20 anos a gente começa a ter catástrofe, e a vida humana fica em risco mesmo. Então, eu acho que o sistema de governança agora, ele precisa ser antecipatório. Vai demorar? Vai demorar. Mas talvez não demore mais tanto, Luciano, não dá mais para a gente transformar as coisas. Tem coisas que agora precisam ser eliminadas para coisas novas brotarem. E a gente está vendo uma queda muito rápida e uma ascensão de coisas novas também muito rápida. Então, eu acho que essa transformação não vai levar 50 anos, não. Também não vai levar 5 anos. Mas eu acho que nos próximos 20 a gente tem chance de começar a assistir alguma coisa diferente. Maravilha. Tem um artigo que você diz que temos que ampliar, não vou fazer que nem jornalista fala. Você diz assim, aspas, temos que ampliar, contestar o futuro enlatado que a indústria da tecnologia nos ofereceu nos últimos anos. Fecha aspas. O que você quis dizer exatamente? Adoro o futuro enlatado, adoro o futuro colonizado, o futuro usado. Tem muita gente falando, a gente tem muitos nomes para futuro, muitos tempos de futuro. O futuro usado é quando eu quero continuar fazendo, eu falo de futuro, mas no fundo eu quero continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz. Futuro colonizado é isso que você falou agora. Futuro enlatado, alguém do Vale do Silício está dizendo para você como vai ser o futuro e você vai lá no supermercado, na prateleira e compra a lata chamada futuro e começa a acreditar nisso como se isso fosse uma verdade. E quando a gente vai para a Ásia, quando a gente vai para a Europa, quando a gente vai para o Oriente Médio, a gente vai para os Estados Unidos, ninguém nem sabe do que a gente está falando. Então, sim, o nosso mercado foi muito enlatado e colonizado por um futuro que veio do Vale do Silício, que é absolutamente tecnológico. Quando eu pergunto para as pessoas por que você acha que o mundo está mudando tão rapidamente, é a tecnologia. Não é a tecnologia é um acessório. A gente tem muitos motores impulsionadores de mudança. E o Vale do Silício ensinou, o Vale do Silício tem muitos atributos de valor. Eu não quero falar mal do Vale do Silício, mas é um dos ecossistemas de inovação do mundo. E muito de tecnologia se faz por lá, ok, mas não é o único. E a gente está comprando aquilo ali como se fosse a única fórmula de inovar, a única fórmula de criar startups e unicórnios, e não é verdade. Então, essa fórmula que todo mundo no mercado brasileiro começou a repetir é um enlatado que se comprou e agora a gente tem um resultado. Todo mundo está fazendo a mesma coisa. E a gente esqueceu de criar nossa própria fórmula de inovação, de futuro. Isso precisa partir do nosso mercado. Então, chega de ser colonizado por coisas de fora. O futuro enlatado é quando você aceita que uma fórmula é a solução para aquilo que o mercado pode fazer. O brasileiro é um povo criativo. A gente não precisa mais ser colonizado por americanos, europeus e países desenvolvidos. A gente pode criar o nosso próprio jeito de inovar. Então, eu vejo que em muitos círculos se fala a mesma coisa, como se inovar e criar o futuro só tivesse um jeito. Se você não cria o seu propósito massivo, se você não faz o teu canvas, não faz o teu MVP, você não está criando futuro. Ai, me economize com essa conversa. Essa é uma conversa muito pobre. Então, é isso que eu quero dizer. Não aceite futuro enlatado. Você tem todas as ferramentas para que, sim, a gente pode usar tudo isso, mas esse não é o único caminho. Uhum. Entende? Para olhar para o futuro, esses, vamos chamá-los de cientistas e pesquisadores que estão olhando o futuro, eles se baseiam na história, né, em tudo aquilo que já aconteceu. Como é que você, com todo esse contato que você tem, e você também sendo uma futurista, como é que vocês avaliam o futuro das religiões? Aqui eu vou te trazer a minha visão bem particular, né? A gente olha muito para dados do presente, mas especialmente sinais que ainda não são vistos. Futurista profissional não gosta de tendência, porque tendência é o que já está manifestado, a gente busca o que ainda não está visto. A gente olha para a história para ver se existem padrões que estão se repetindo, o que a história nos ensina, para daí a gente poder ir lá para frente e poder criar hipóteses, que é só o que o futuro permite, hipóteses. Muito pouco futurista trata essa questão de espiritualidade.
E a questão de espiritualidade, ela é a nova versão do que nas últimas décadas foi a religião. A religião teve a sua importância, a gente não tem dúvida nenhuma disso. A organização social precisou das religiões. Ela teve pontos bons e pontos ruins. As doutrinas filosóficas, a filosofia, as doutrinas como o budismo, o cabala, fraternidade branca, enfim, são coisas mais abertas, que não trazem dogmas, elas trazem conhecimento, isso já é uma evolução da religião. Agora, a gente está andando para uma coisa um pouco mais universal, uma expansão de consciência, uma noção um pouco mais ética, sim, valores morais, uma universalidade. Não dá para a gente imaginar que nós somos o único planeta existente, que a vida começa aqui, termina aqui. Isso é falta de conhecimento hoje em dia. A ciência já mostra muita coisa. Eu, particularmente, acho que a gente está numa convergência das visões religiosas e filosóficas para caminhar para um entendimento mais aberto, que eu chamo de neo-humanismo, que é uma filosofia de um indiano chamado Sarkar, que a gente comece a trabalhar pela harmonia entre os seres vivos e dos seres vivos com o planeta, seja lá que nome isso tenha para você. Eu acho que cada um pode ter o seu sistema de crença, pode ter a sua filosofia, pode ter a sua religião. No fundo, todas elas nos levam para o mesmo lugar, que é uma vida mais consciente, uma vida mais sustentável, uma vida mais cheia de respeito entre as pessoas, menos separatismo, mais diversidade, mais igualdade. Eu acho que a gente nunca teve uma época de despertar tão forte. Propósito, ética, sustentabilidade. As pessoas, cada uma do seu jeito, está despertando para isso. E as religiões também nos colonizaram. E eu acho que agora chega. Você precisa ser livre para escolher aquilo que você quer acreditar, para formar sua própria base de conhecimento. E para navegar por tudo, entender como você vai ser um bom cidadão planetário. É isso que eu vejo. Legal. O Riel Miller, não sei se é assim que pronuncia, Riel Miller, o artigo dele, que a alfabetização de futuros é a nossa capacidade de imaginar futuros possíveis de várias maneiras e para diferentes propósitos. Como é que você acha que isso vai afetar a forma de pensar das futuras gerações? Sabe, essas futuras gerações, elas já vêm com um chip diferente. Elas estão muito mais prontas do que as nossas gerações. As gerações anteriores têm mais dificuldade. Essa galerinha mais jovem, ela já é mais conectada com esse... Eu acho que isso também faz parte do movimento genético do planeta. Cada geração vai nascendo melhor. Eu não gosto muito da teoria que os jovens não têm valores. Eu acho que a cada geração a humanidade vai melhorando, mesmo que demore. A alfabetização para o futuro significa ser capaz de imaginar a nossa diversidade trabalhando a nosso favor, mas voltar para cá e construir o futuro todos os dias, nos nossos pequenos atos, né? Então, eu acho que as novas gerações, elas já trazem esse clamor, elas são nossa energia de mudança. Eu acho que para eles vai ser mais fácil do que para nós incrementar o nosso modelo mental e o nosso jeito de viver com toda essa moda nova que está por aí, mas eles são já muito engajados com todas essas questões sociais. E eu acho que essa questão de futuro, ela vai para a escola, em breve. Já tem um movimento muito forte para que a educação também seja para o agenciamento, né, que é o aluno escolhe o conteúdo, o aluno se responsabiliza desde cedo pela sua jornada de aprendizado, que dura uma vida inteira. Então, eles já estão pegando um mundo. Se você olhar hoje o que as escolas já estão fazendo, já mudou muito. Mudou muito. E eu acho que eles vão pegar justamente o recomeço de tudo isso que a gente está mudando e transformando. Então, os jovens me preocupam menos do que as gerações anteriores, mas os jovens também estão com desafios. Eles estão com problemas de depressão, desilusão, dificuldade, porque eles podem tudo, enfim, cada geração também tem os seus problemas particulares, sem dúvida nenhuma, né? E eles precisam de ajuda. Temos tempo para mais uma?
Temos, claro. Legal. Então, vamos lá. Então, a próxima é a seguinte, o ser humano ele tem essa tendência, até por conforto dele, de tentar reduzir a complexidade do presente a algo que ele pode gerenciar e controlar, até para que ele consiga imaginar aquele único futuro certo que vai acontecer. Isso está em um dos nossos artigos aqui. A busca pela redução da complexidade para alcançar a certeza estratégica é falha e produz imagens restritas de futuro. O quanto que essa vontade do ser humano de reduzir essa complexidade limita ele nessa imaginação dos futuros plurais? Absolutamente. Você usou duas palavras muito legais. Gerenciar, sim. Controlar, não tem a menor chance. Nós não temos a menor chance de controlar a vida, nem o fluxo de evolução da nossa vida. Uma sensação horrível, né? Você controla muito pouco. Você tem coisas em você que você, sem dúvida, está no controle. A incerteza é a maior certeza. E ela é o nosso grande presente para que a gente experimente mais coisas. Então, quando você lida com essa necessidade... Primeiro, a complexidade, ela está excessiva mesmo, e ela vai intensificar muito. E a complexidade se resolve com simplicidade. Então, você não pode resolver uma coisa complexa com outra coisa complexa. Então, isso é bom, porque a gente vai deixar as coisas acontecerem mais um pouco, e as metodologias precisam simplificar a complexidade e modular a complexidade. Isso a gente ensina no Foresight. Senão, não funciona. Então, é legítimo você querer simplificar as coisas um pouco para conseguir lidar com elas. Até aí, tudo bem, você está gerenciando. Mas quando você quer simplificar para controlar, você, além de ficar atrofiado em termos de competências, você não vai... Isso é uma tentativa fracassada. Nós não vamos conseguir controlar nem o dia de amanhã, nem o ano que vem, nem a nossa vida como um todo. Agora, partes dela, você controla. Sua reação, seu pensamento, sua decisão, suas ações. Nisso você precisa trabalhar, porque isso sim requer uma melhor inteligência, não controle. Então, eu acho que um dos maiores motivos de sofrimento das pessoas agora, nessa época, é que elas estão se dando conta que a perda do controle, que já era uma coisa artificial, ela está acontecendo em larga escala, e isso não é só entre gerações mais velhas. Eu tenho um filho de 37 anos que se arrisca muito, é um piloto de carro de corrida, mas na vida ele quer controlar situações, e isso não acontece. Eu conheço pessoas de 20, 25 anos que estão querendo controlar as coisas, senão elas ficam numa extrema angústia. Então, isso não é sobre idade, né? É sobre a gente ser capaz de deixar a vida fluir e de lidar com o que ela apresenta. E aí você entra no seu controle pessoal. Como é que eu lido com essa situação? Como é que eu decido? Como é que eu interajo? O que que eu falo? O que que eu faço? Enfim. Então, eu tenho uma TED, inclusive, que fala de que a incerteza é a nossa maior certeza sobre o futuro. E é por ela que o futuro começa. Se você pensar no futuro e quiser ter certezas, você não vai chegar em um futuro desejável. Inclusive, Luciano, a gente não pode olhar o futuro como uma continuidade óbvia do presente. Isso é um pensamento linear. Para você lidar com o futuro, você tem que ir lá para o futuro e voltar de lá para o presente, com novas informações. É isso que a técnica, a metodologia ensina como fazer. Senão a gente fica nessa sofrência, né? Faz um plano para o ano que vem, imaginando que a gente sabe o que vai acontecer, e agora todo mundo está tendo que experimentar um mundo onde ninguém sabe o que vai acontecer, inclusive amanhã. Essa é uma grande lição da pandemia coletiva. Vocês não estão no controle. Que bacana. Minha cara, então nós fechamos aqui essa sessão de perguntas. Vamos ver se a gente marca uma outra, porque tem muito... Sim, com muito prazer. Né? A interação muito com a tecnologia, um novo humano, que você deu umas dicas aí, você cantou algumas coisinhas aí do futuro. Então tem coisas aí para a gente falar. Muito bom. Tem sim. Então, Jaqueline, pela sua participação, pela sua coordenação,
pelo pessoal mais que competente que você chamou para ajudar a gente a fazer esse dossiê, para expandir a visão, para que as pessoas consigam ter mais discernimento, né, de planejar seu presente para ter um futuro melhor, né? Exatamente, eu espero que seja muito útil e parabéns para você por essa iniciativa da revista, que eu acho muito importante. Legal. E é interessante como outras edições casam muito bem com essa aqui, por exemplo, a que fala sobre vulnerabilidade, a outra sobre complexidade, outra fala sobre espiritualidade, né, que você citou. Então, assim, tudo vai junto. Convergindo, né? É uma rede de conhecimento, é isso aí. Exatamente. Muito bem. Muito bom, pessoal. Para você ler esta edição e todas as outras edições da revista Coaching Brasil, faça sua assinatura premium, assim você consegue ter acesso a todas as nossas, hoje, 102 edições e mais de 1.600 artigos aí. Gratidão a você que está nos assistindo, nos ajude, nos apoie, curtindo, comentando, compartilhando esse vídeo e seguimos juntos até o próximo vídeo. Gratidão, gratidão. Tchau, gente.